escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu quero te acolher. Hoje é 29 de maio, sexta-feira. Estamos na 8ª semana do Tempo Comum e o nosso programa Diários com a Palavra de Deus, Semente de Comunhão, a meditação do Evangelho do dia. Vamos escutar o trecho do Evangelho, o Evangelho de São Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. Os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombo. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse longo trecho do Evangelho de São Marcos, queria destacar 2 pequenos pensamentos. Jesus observa o templo num final de dia, já no início da noite, e relembra, já no dia seguinte, que o templo é lugar de oração e de encontro com Deus. E que a prática religiosa que estava sendo feita no templo estava desviando de sua finalidade, porque se tornado uma casa de comércio. E o episódio da figueira, que a princípio não teria grandes relações, porque é um fato extraordinário, né? Uma figueira que não produz figos, porque não é a época, e que Jesus diz que ela vai secar, e de fato ela seca. Na verdade, ela se conecta a essa realidade do templo, porque a figueira, na verdade, ela é sempre a imagem do povo que Deus escolheu, e que escolheu para, obedientes ao Senhor, em comunhão com Ele, ser fecundo e produzir frutos de justiça. Mas se desviar da sua finalidade, seca como a figueira, não produz os frutos. E é por isso que esses 2 trechos do Evangelho, então, se conectam, né? A purificação do templo para que ele seja casa de oração, e essa realidade da figueira, que se não produz fruto, uma figueira perde a sua finalidade. Assim é a nossa relação com Deus, assim é a missão da igreja. A igreja é a casa de Deus.
Nós somos esta figueira, que na relação com Deus somos chamados a produzir frutos, e não a secar, e não a viver uma vida estéril, centrada somente em nós mesmos. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário, para que mais pessoas recebam esta palavra do Senhor. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei pra escutar o Senhor.